Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Amanhã é dia de Coringão, amanhã é dia de Corinthians. Corinthians e Goianiense pelo Brasileirão, com estreia de Depay. E amanhã 3-0 é pouco, amanhã é dia de golear, pessoal. O que importa são os 3 pontos, a vitória é o que importa. Mas amanhã eu acho que o Corinthians vai estraçalhar o Goianiense. Principalmente porque o Depay vai estrear, ninguém sabe se ele vai começar jogando ou não. E eu acredito que amanhã ele faz gol. Já estreia com gol. Escreve aí. Fiel, CBF também. CBF fez o sorteio hoje da Copa do Brasil, mando de jogo, já foi revelado. Segundo jogo do Corinthians é em casa, pessoal. Melhor ainda, principalmente com o Flamengo na fase que tá. Fiel, chega fortalecendo com o like e vamos ver as notícias do Corinthians. Representa, hein? Representa com like aí, porque o Coringão voltou. Não é? Ninguém discute. Não é problema porque não tem Agora solução, na Inglaterra, o City vai jogar 75, os caras 75 jogos. Ô, Pascoal, a programação do City. Ô, Pascoal, mas se fosse problema, quando tem um problema, o que a gente faz? Resolve. Depende Ou tenta, de quem. ou tenta resolver, ou discute, ou fala. Não, calendário e VAR, o Pascoal também sabe chega que em VAR casa, não é problema. Tu chega em casa, vê tudo bagunçado, e tu acha que é um problema, mas tu senta no sofá e só pipoca, arrasta as porque não coisas. tem problema. Por que não tem problema? Enfim, deixa eu dar uma olhada na Copa do Brasil. A gente vai voltar a falar de Flamengo no Campeonato Brasileiro ainda. Vamos prever aqui o Flamengo e Grêmio, assim como os outros jogos da rodada. E aí tem Flamengo também, ó. Então, Vai ter que fazer o jogo do Maracanã para se classificar contra o Corinthians. Assim como o Atlético Mineiro vai ter que fazer a diferença contra o Vasco da Gama para jogar depois em São Januário, né? O Atlético Mineiro ganhou, o Atlético Mineiro perdeu do Fluminense e vai ter que ganhar agora, né, na Libertadores da América. Mas perdeu o primeiro jogo, vai ter que se recuperar. Os dois que tem que resolver agora o Galo em casa, né? O Galo em casa. O Galo em casa. Mas os dois que tem que resolver a questão que São Paulo saíram também é em casa, com mas derrota. é um Não, mas empate. eu digo o Galo e o Flamengo saíram com derrotas dos primeiros jogos. Tem que resolver a Libertadores. E os dois vão decidir a Copa do Brasil fora de casa, né, presidente? Assim, não foi bom nem para Galo, nem para Flamengo o sorteio. Como é que você enxerga? Não, eu acho que é melhor decidir em casa. Eu estava pensando em Libertadores ainda, né? 4 brasileiros jogaram, só teve um gol, né? Só o Fluminense fez um gol, hein? Atlético não fez, Fluminense, Flamengo. Tudo meio coisado, né? Paulo e River 1-1 também. Não tem goleada nessa. Não tem esse Colo e negócio River teve 1-1 e briga. Os caras brigaram mais que jogaram, hein? Não, eu acho que é a vantagem, assim, de decidir em casa. Aí você pega isso, Corinthians e Flamengo, né? O Flamengo ainda é melhor que o Corinthians. Está discutindo aqui o tanto que o Flamengo não tem jogado bem, mas você olha para um time e para o outro. Corinthians nesse crescimento, agora... Ó, último jogo, hein? Hein? O último Flamengo e Corinthians. Então, mas aí foi a atitude, né? Aquele espírito, aquela vontade e funcionou, deu certo e tal. Então agora vai pegar, quando for jogar, já vai pegar um Corinthians numa outra fase. Não sei como estará no Brasileiro, que a corda ainda está lá bastante no pescoço, mas é um Corinthians mais animado, é um Corinthians com novos jogadores também e que pode dar uma complicada. O Corinthians, quando não estava tão bem, foi lá no Maracanã e quase tira o título do Flamengo nos pênaltis, né? Entendeu? Então agora inverteu. No placar, então, e agora inverteu e é melhor decidir em casa. E pro Vasco idem, né? Pro Vasco idem. Jogar em casa é muito melhor do que fora. Agora, como disse o Pascoal, depende do que acontecer no primeiro jogo. Você vai lá, toma de 3 e acabou a graça. Mas nem Galo, nem Flamengo estão com cara de meter 3 nesse primeiro jogo, entendeu? Então, assim, a vantagem existe sim de jogar em casa, mas são duelos completamente abertos, não dá pra... Nossa, ainda bem que falta um tempo, senão daqui a pouco ela já quer que eu dê o percentual de quem fez. Não, daqui a pouco ela vai 2 de pedir. outubro, né? A ida, eu acho, da Copa do Brasil e a volta é só depois da data FIFA. Mas eu acho que 17. 18, lá pra frente. Ainda tem data tempo. FIFA. Tem data FIFA Então, tem no muito meio. tempo pra gente ver como estarão esses times. O Flamengo estará classificado? Estará fora Mas o Corinthians dos não terá dois? Memphis, Fernando né? Praz Estará falou não que sei sabe o tudo que quê. vai acontecer até lá. O Corinthians Pois não é. terá Memphis, Enfrentamentos. porque o Memphis não foi inscrito na Copa, Na Copa do Brasil. né? Calma, nem estreou ainda e o Corinthians já melhorou. Talvez seja um bom ponto. É. Quero tua análise desse sorteio e desses confrontos, né? Tá longe ainda, mas acho que talvez a gente possa fazer. E eu fui pra jogar a palavra no Praz, olha o que aconteceu. Ah, coincidência? Botaram logo o Verrete. Dani, assim, eu também concordo com o Mauro, eu preferia decidir em casa. Óbvio que o primeiro jogo manda muito, se tu vai... Isso nós estamos falando dentro de um confronto equilibrado, Claro. dentro de uma normalidade. Isso. Porque, assim, no segundo jogo, no primeiro jogo, tu não sabe se o 1-1 é bom, se o 1-0, se a derrota é boa ou se a derrota é ruim ou definitiva, assim, né?
Então tu não tem essa... Agora, no segundo jogo, tu entra sabendo quanto que tu precisa jogar e a estratégia que precisa ter. No primeiro jogo, às vezes, tu muda de estratégia no meio do jogo, por tomar um gol ou por fazer... Eles estão animados. Vasco e Corinthians vão Definir decidir em em casa. E aí aquele cenário de Tite indo à Neoquímica Arena, né? Diante de... Né, também, eu acho que ele vai classificado na Você Libertadores. estava preocupado e com isso, chega... não estava, Edu? Não, eu não, porque eu acredito O ainda na Bubu virada. tá desde o ano passado... Isso, falando. Nervoso. Ô Zé, Corinthians decidindo em casa. É um Corinthians que... Aí é interessante, porque a gente vai estar ali no meio do mês de outubro, com o brasileiro já tendo avançado um pouquinho, e não dá nem para prever quase nada, né? Em relação ao como o Corinthians vai estar no brasileiro, tudo isso, né? Pela forma como o Corinthians vem se comportando, né? É que os adversários do Corinthians são muito difíceis, né? São 7 jogos, se não me engano, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, mas são 7 adversários difíceis. O Corinthians vai ter que jogar o seu melhor futebol. Eu acho que condiciona muito a questão do Campeonato Brasileiro, vai condicionar muito a postura do Corinthians nesses jogos. Mas é uma outra coisa. Ah, não, Copa. Não, o Corinthians vai jogar com o time titular contra o Flamengo. Sem dúvida. Isso Na primeira, na segunda, porque se ganhar vai para uma final de Copa do Brasil, podendo alcançar uma vaga para Libertadores, uma quantia muito alta de dinheiro e uma vitória perante ao Flamengo te dá muita moral. É só ver o que aconteceu quando o Corinthians ganha do Flamengo em casa, né, que o Corinthians tem um bom jogo, aí vai jogar contra o Botafogo, mas é uma outra situação, porque o Botafogo, mas mesmo assim no segundo tempo, contra o Botafogo, criou um jogo difícil e depois o resultado veio contra o Fortaleza. O Corinthians está em processo de construção, então ele tem essa oscilação, ele vai ter entre 90 minutos serão 2 jogos dentro de 90 minutos. Nós não sabemos como vai ser a inserção do Memphis no Corinthians. Hoje está se falando muito, vai jogar 45 Ele minutos, não joga a vai Copa do jogar Brasil, tá, Zé? primeiro tempo, vai jogar segundo tempo. Só para lembrar Sim, o não Memphis, joga, mas eu estou dizendo, Sim, mas sim. ele vai jogar o Claro, Campeonato claro. Brasileiro. Isso. Né? O americano ele pode jogar americano também ele pode jogar. Então tem muita coisa ainda que pode condicionar um pouco a questão do Corinthians. Tem um E negócio também que me do chama Flamengo, atenção. né? Pedro, E também do Flamengo. Um negocinho Deixa eu já te me chama a perguntar, atenção. Isso. O Vasco decidindo em casa, você acha que pode pesar a escolha de São Januário? Só uma coisa a gente fala do Vasco, porque o Rafael Prates, mais uma vez debochado, citava a cobertura de seleção brasileira e tudo mais. Dia 17 de outubro, que eles citam como data base, é uma quinta-feira. Mas, obviamente, por questão de grade e detentores, alguém vai querer jogo na quarta-feira. Dia 15 tem jogo do Brasil. Correto. Eu acho que os 2 jogos vão ser na quarta, hein? Você pode ter gente convocada do Atlético e você pode ter gente convocada do Flamengo. Tô falando de Arana, tô falando de Gerson, principalmente. Obviamente, também jogadores de outras seleções. Na fase anterior, a CBF empurrou para quinta os times que tinham jogadores em convocações de seleções para a data FIFA. Estou curioso para saber quem pode entrar em campo na quarta-feira com esse prejuízo aí de ter gente em campo 24 horas antes. Isso também é um fator Você complicador. acha que os 2 jogos na quinta nenhuma chance, Pedro? Não descarte. Eu não acho, não. Edu, Pedro. Prato, sabe o que acontece? Quem manda isso são os detentores, Isso, né? A ok. Globo, a Ok. plataforma, a Amazon. Isso, Isso mesmo. tecnicamente, você tem que amarrar, porque geralmente a turma quer dizer, já evento está amarrado, quarta-feira. né? Já Não, está tem que amarrado, amarrar né? agora. Quando acaba ali, já só Não, mas reunião. digo, a responsabilidade os caras já sabem. Isso, já sabe. Já sabem Tocou o que tem isso telefone daí. agora Porque da assim, CBF. no bom Quando senso... saiu a bolinha 8 lá, os caras já estão aqui, ó. Sim, Jogo, No bom tal, senso, tal. os 2 jogos precisam ser na quinta. E a minha preocupação era em questão de praça e policiamento. É possível você fazer os 2 jogos na quinta, porque o Vasco joga no Rio. Isso que eu ia falar, cada um numa numa cidade. Então, assim, eu tô curioso para saber se... Agora, de mando, Edu, dia 2 de outubro, dependendo do resultado, em Atlético Mineiro, acho que a diretoria do Vasco começa a pensar nisso. Só uma coisa para pontuar em relação ao jogo. Se vai para quinta, sabe o que vai acontecer? Mas eu jogo brasileiro sábado. Meu jogo tem que Mas mudar para aí, meu domingo. amigo, não a sei o tabela quê. do brasileiro é da Então, mas CBF, a eles são tabela assim. da Copa do Brasil é da CBF também. Então, eles O são... que vai acontecer, igual aconteceu agora, pode mexer, é no jogo da Libertadores. Porque a Comebol não mexe. Jogo de terça é terça, jogo de quarta é quarta, jogo de quinta é quinta. Nós estamos demais hoje, viu? E quem joga na terça não pode jogar no domingo. A CBF vai ter que rebolar nisso aí, Edu. Tem que ficar de olho. Nós estamos... Vai ter que rebolar, vai ter que ter agilidade. Vai ter rebolation, né? O jogo Você sabe o que mudou. Calma, mas não É a CBF que rebola, gente. Prates, quem saiu melhor aí da vantagem? Porque você fala que a casa, jogar... Pra mim, fazer o segundo em casa é melhor. Então, Edu. Vasco e Corinthians Então, para Vasco e estão- Corinthians, o sorteio trouxe uma boa notícia. O que torna imprevisível, obviamente, esse tipo de jogo e esses confrontos ficam imprevisíveis é o fato de ter muito jogo antes desses jogos. Muito.
muito jogo. Maratona, Então, vai assim, depender da situação de semana tabela que de vem, brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro definem o que eles vão fazer na Libertadores. Se vai ter Libertadores para eles ou não. Pode terminar na quinta-feira. Da quarta para um, na quinta para outro. É um título nacional, não é o Campeonato Brasileiro, mas é uma relevância, é troféu na sala, é volta olímpica, tudo isso não se discute. Agora, o que vai ser feito até esse jogo, ou até esses jogos, me causa dúvida em relação ao que a gente pode imaginar dos confrontos. O Atlético eliminando o Fluminense é um outro Atlético, de peito estufado, orgulhoso, cheio para enfrentar o Vasco. O Atlético caindo para o Fluminense. Opa, Libertadores já ficou pelo caminho. Como é que fica agora a Copa do Brasil? Né? O Vasco vem de uma grande classificação, da maneira que foi em Curitiba contra o Atlético. O Vasco certamente muito empolgado e animado para os jogos. O Vasco, para mim, não corre risco de rebaixamento no Brasileiro. Pode pensar em coisa um pouco melhor no Brasileiro também. Corinthians, de que forma vai chegar? Vai estar na situação que está no Brasileiro agora? Eu acho que vai sair mais cedo ou mais tarde, mas não se sabe até esse dia. E o Flamengo, então, nem se fale. Eu só vou jogar uma pimentinha. Joga a pimenta que o convidado chegou. Alexandre de Goiânia aqui mandou aqui pra mim e falou assim: Zé, por favor, joga a pimentinha. Eu vou jogar. Joga. Gabigol joga? Recupera? Como é que funciona? Vamos respeitar a evolução. Mas é verdade. Mas joga. Igual médico agora. Como é que é? O Tite vai colocá-lo se ele estiver. A medicina, você sabe. Aguarde cenas. Então vamos respeitar dia após dia a evolução. Mas teve uma Você quer o quê? A minha opinião? Não, mas o Tite não quer o Gabriel. Só o Gabriel não quer o Tite. Mas assim, teve um negocinho aí que o Gabriel ficou sem jogar. A gente precisa foi conversar viajar, com um atacante que está em alta. Não foi viajar. Posso só uma aí colocou pro jogo. Aí depois, entrevista agora. Pitadinha de informação que nós temos convidado. Entrevista como fez ontem. Quando a comissão precisa passar algum recado pro Gabriel no Flamengo, sabe quem é que passa o recado? Não é o Tite, não. São os auxiliares. Os auxiliares dão um recado, não é o Tite. Opa! Essa informação é interessante. A gente vai debater lá na semana que vem. Mas ele joga? Eu acho que não. Informação tem convidado na telinha. Exatamente, ele está chegando com Vinícius Nicoletti. Ele Cuidado. Ele está aí, olha lá. Que figura sensacional. Estão no hotel ali, ó. Que susto, hein? Absurda. Galã, meu abraço, Galã. Menino. Rapaziada, tem gente que acha que não faz diferença jogar o segundo jogo em casa ou não. Muita gente acha que não tem diferença alguma. Eu acho que tem muita diferença, mas essa diferença só se resulta dependendo do primeiro jogo. Porque caso aconteça uma goleada no primeiro jogo, sei lá, 3-0, 4-0, é muito difícil reverter, independente se é em casa ou não. Agora, se o Corinthians empata no Maracanã ou busca uma vitória no Maracanã, aí é outros 500. Aí você assina lá, ó, tamo na final, porque o Corinthians não vai deixar escapar essa vaga, não. Tô muito confiante com o Corinthians nas Copas. No Brasileirão, eu sei que a gente vai sair dessa fase. Eu sei, eu tenho fé que o Corinthians vai se recuperar no Brasileirão e vai ganhar umas 7. Vamos ganhar umas 7 seguidas, ó. Vamos ganhar do Goianiense. Vamos ganhar delas. O jogo contra elas vai ser lá em Brasília. Vai ser em Brasília, não é no Morumbi. Então dá para ganhar esse jogo também. Já são 2 vitórias seguidas. Vale ressaltar que o Fluminense, que tá acima do Corinthians, vai pegar o Botafogo. É clássico. E o Botafogo tá lá, ó, brigando pela liderança. Se tudo der certo, já nessa rodada, o Corinthians sai da zona de rebaixamento. E aí é só o quê? Foco, vencer e se livrar de vez. Fazer os 43 pontos, 45 pontos e se livrar de vez do rebaixamento e ganhar as 2 Copas. Eu já tô vendo passagem pro Paraguai, hein? Já tô analisando as passagens para o Paraguai. Então, é em Assunção a final. Final da Sul-Americana, eu tô querendo tá lá. Fiel, fortalece aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vai, Corinthians.